Oi, turma do oitavo ano, tudo bom? Sou o professor Nilo, professor de Geografia, e nós vamos dar continuidade aos conteúdos, ok? A aula de hoje nós vamos fazer a revisão sobre o continente americano, né? Tratando aí da divisão da América Latina e América Anglo-Saxônica, que é uma divisão segundo o ponto de vista de colonização, né, histórico, e também falar sobre a divisão do ponto de vista da localização, América do Norte, América Central e América do Sul, tratando também especificamente dos Estados Unidos, ok? Então, vamos ficar atento aí na explicação. Então, aqui eu represento o continente americano e, segundo a colonização, ele foi dividido aqui, tá, em América anglo-saxônica, essa porção aqui formada pelos Estados Unidos e pelo o Canadá, certo? Estados Unidos e Canadá. E esse restante aqui, né, que é formado aqui vem do México, vai até o sul, é constituído pelos países que são chamados latinos-americanos. Por quê, né? Então, nós vamos ver aqui. Então, segundo é, essa classificação depende de quê? Do tipo de colonização. O Canadá e os Estados Unidos foram colônias de povoamentos e foram colonizados pelos ingleses, ok? Colonizados pelos ingleses e foram colônias de povoamentos, que é o tipo de colonização em que eles vão para morar, para criar uma nova pátria. Já os países da América Latina são constituídos de países que foram colonizados pelos espanhóis, pelos portugueses, italianos de origem latina, daí o nome América Latina. E são, na sua maioria, países, né? Todos eles são países subdesenvolvidos. Por quê? Porque foram colônias de exploração. Ok? Então vamos continuar. Crescimento demográfico do continente americano. Então, o crescimento demográfico é o crescimento da população. Ok? Então, é o crescimento, então a gente pode ver aqui, é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. O que é saldo migratório? É quando, né, está entrando mais gente do que saindo, então a população está aumentando. Então, ocorreu por uma combinação de fatores. Por que ocorreu esse crescimento demográfico americano? Devido à urbanização, planejamento familiar, imigração. Então, são fatores que contribuem para esse processo de crescimento da população. América anglo-saxônica, vamos ver aqui especificamente da América anglo-saxônica. Ocorreu um crescimento demográfico rápido da população a partir da segunda metade do século XIX. Ok? Que fatores contribuíram para isso? Foi o crescimento econômico e a redução das taxas de mortalidade. Então, o crescimento econômico atraiu muita gente e reduziu as taxas de mortalidade devido aos avanços da medicina. Então, houve um rápido crescimento. Aqui, durante o século XX, até 1950, né, segunda metade do século XX, houve uma queda do crescimento demográfico, aonde? Na América anglo-saxônica. Que fatores contribuíram? A urbanização, né, o crescimento das cidades, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que aí diminui a quantidade de filhos, e o planejamento familiar, que é ter filhos de acordo com as condições, tá ok? Então, vamos agora para a América Latina, né? Na América Latina, que é os países mais pobres, tá certo? Ocorreu o inverso. No século XX, quando caiu a população da América anglo-saxônica, foi uma explosão demográfica na América Latina, nos países mais pobres. Aumento da taxa de natalidade, né, maior quantidade de filhos, e redução da taxa de mortalidade, que resultou nas melhorias médicas, sanitárias, né, avanço na medicina, vacina, etc. Então, houve a chamada explosão demográfica, que é um grande crescimento da população, ok? Continuando, indicadores socioeconômicos do continente americano. Então, esses indicadores aqui, tá, que a gente pode ver aqui, são problemas sociais da América que têm a origem na distribuição desigual da riqueza que prejudica as condições de vida da maioria da população. Então, o grande problema da América, do continente americano e principalmente dos países da América Latina, são a questão da desigual distribuição da riqueza, da renda, né? A maioria da população vive sem ter moradias, sem ter condições mínimas para sobreviver ou vive em condições precárias.
certo? Outra questão é a questão da saúde pública. Na América Latina apresenta graves problemas pela falta de atendimento médico, né, as condições de pobreza de parte da população. E aqui a gente está retratando, né, uma imagem que mostra, né, de um lado aqui a parte rica, do outro a parte mais pobre de algumas cidades aí da América. Então, dois indicadores que ajudam a compreender as diferenças das condições eh, de vida aí da América, tá? Anglo-saxônica e América Latina. Então, esses dois fatores, quais são eles? São eh, a taxa de mortalidade, certo? E a expectativa de vida. Taxa de mortalidade é o número de crianças que morrem antes de completar um ano. E aí a gente está vendo aqui que o Canadá e os Estados Unidos, eles possuem uma taxa muito baixa, certo? Muito baixa, em torno de menos de 10. Já os países como o Haiti, ó, aqui, ó, apresenta lá em cima, né? Bolívia também, certo? Nicarágua, o Brasil aqui, ó, apresenta também uma taxa de 15 por mil, que significa de cada 1.000 crianças que nascem, 15 morrem de completar um ano. Então, nos países da América Latina, as taxas de mortalidade são maiores. E a expectativa de vida também, tá? Que é isso aqui, ó. Quanto mais alta que a coluna, maior a expectativa de vida. É maior no Canadá e nos Estados Unidos, certo? Nos outros países, né, a expectativa de vida vai diminuindo, ok? Então, vamos para frente. Aqui é as pirâmide etária, que mostra a estrutura da população, né, de acordo com a idade, com o sexo, certo? Então, vamos ver aqui a divisão. Então, nós vamos ver aqui que a parte de baixo da pirâmide, chamada base, é formada de jovem. Essa outra parte aqui do meio é formada de adulto e essa parte aqui é formada de idosos. Então, quanto mais for fino aqui o topo, menor a quantidade de idosos, quanto maior a base, maior a quantidade de jovem. Essa pirâmide aqui é apenas uma estrutura. Então, vamos ver aqui, analisando aqui, essa pirâmide etária do Brasil de 2012. Então, você vê que está diminuindo a base, está diminuindo a quantidade de jovem, significa diminuição da taxa de natalidade. Está aumentando a taxa de idosos, que significa o quê? Aumento da expectativa de vida, tá? Essa pirâmide aqui é a pirâmide do México, você vê que tem uma base larga, tem muita jovem, tem mais jovem do que adultos, certo? E pouco idosos, ok? Já essa outra aqui, que é dos Estados Unidos, você vê que é parecida já com a do Brasil, só que aqui tem mais adultos do que no Brasil e tem maior número de idosos, ok? Alguns problemas urbanos da América Latina. Então, os problemas urbanos, esses tipos que a gente já conhece, né? Questão do Rio de Janeiro, as favelas, falta de moradias, transporte, congestionamentos, violências, superlotação dos hospitais. Então, aqui são alguns problemas que mostram, tá? A situação de algumas cidades da América Latina, ok? Continuando aí. Setores da economia da América. Então, a América, a economia, ela é, tá, dividida em três setores: setor primário, setor secundário, setor eh, terciário. Então, vamos aqui primeiro para o setor primário, é o setor agropecuário. Então, a produção agropecuária é bastante diversificada, certo? Então, na América anglo-saxônica, formada pelos Estados Unidos e o Canadá, é mais desenvolvida, né? Emprega técnicas modernas de seleção de semente, uso de fertilizante e alta mecanização no campo. Já na América Latina, parte da produção agropecuária é voltada para a exportação e é praticada em extensas propriedades de monocultura, que é o cultivo de um único produto, às vezes só soja, às vezes só café. Alguns países fazem poucos investimentos em mecanização, fertilizantes, drenagem e recuperação do solo. Já o Brasil, o Chile e o México são os países que têm regiões que utilizam, né, uma tecnologia mais avançadas, né? O Brasil tem uma mecanização bem desenvolvida no sul do país. Setor secundário, o setor da indústria. Então, o setor da indústria aqui, a gente destaca-se a América anglo-saxônica, né, que é os países mais ricos, tá? Que se concentra a maior parte
tá, dessas atividades mais desenvolvida. Já que na América Latina, a industrialização ocorreu mais tardia, apresenta grande dependência de capital e de tecnologia externa, ou seja, depende muito da tecnologia que vem de fora, certo? Vamos aqui para o setor terciário. O setor terciário é o do comércio, é do serviço. O crescimento do setor terciário está ligado à urbanização, o crescimento das cidades. Então, as atividades aqui em Teresina relacionada ao comércio, à parte informal, à prestação de serviço, hospitais e tudo. Então, o setor terciário, ele compõe parte expressiva da economia de países tanto rico como pobre, ocupando maior parte da população economicamente ativa, ok? Então, aqui, ó, mostrando para vocês, essa região aqui é a região do leste, nordeste dos Estados Unidos, que é a região mais antiga de industrialização, certo? Ela aqui fica as regiões dos Grandes Lagos, tá? Aqui no Brasil nós temos as regiões sul e sudeste, é aqui uma parte aqui do litoral do Nordeste que se concentram nossas indústrias, ok? Condição de trabalho nas grandes cidades da América Latina. Então, no setor, tá? Vamos ver aqui, ó. O setor terciário é o que mais emprega, porém ele é hipertrofiado, ou seja, cresceu mais do normal e não tem condição de atender a demanda, procura, necessidade de emprego. Baixo nível de qualificação, tá? Ocorreu um crescimento do trabalho informal e no mundo globalizado que nós vivemos, né, fala muito desse desemprego, que é o desemprego conjuntural, que é provocado pelas crises econômicas, o Brasil está vivendo isso, uma crise econômica, e o desemprego estrutural ou tecnológico, é provocado pela perca de emprego devido à inovação tecnológica, né? Aqui nós estamos vendo aqui a fila de pessoas para conseguir uma vaga de emprego. Certo, gente. Vamos falar aqui um pouquinho dos Estados Unidos, vamos ser breve, né, porque nós já estudamos esse conteúdo. É sobre a área, um dos países que tem aí a segunda maior extensão territorial, possui uma população também, a maior população do continente americano, 326 milhões, é uma potência econômica e militar, e constitui uns territórios, né, que foi, tá, fora do seu área contínua, que é aqui, ó, o Alasca pertence ao Canadá e o Havaí também pertence ao Canadá, que não fazem parte de sua área contínua, né? Então, tem 50 estados. A colonização foi feita pelos ingleses, né, a partir do século XV, tá? Formaram 13 colônias e sua declaração de independência ocorreu em 1776. Tem as colônias do norte e do centro, foram colônias de povoamento, que é aqueles que vêm para morar, e as do sul foram colônias de exploração, aqueles que vêm para explorar simplesmente, tá ok? Diferença entre as colônias, aqui nós vamos ver que tem uma diferença aqui que marca profundamente o país e culminou também numa guerra chamada Guerra de Secessão entre as colônias do norte e a colônia do sul, e dessa guerra quem ganhou foi as colônias do norte, unificando aí, tá, as colônias dos Estados Unidos. Aqui nós temos aqui as colônias do norte, né? Nós temos do norte, tá? Que é aqui, e as colônias do sul, certo? Então é isso aí. Então, gente, ó, as colônias do centro e norte caracterizam por mão de obra livre, economia baseada no comércio de pequenas propriedades e produção para o consumo de mercado interno. As colônias do sul eram formadas por colônias como a Virgínia, norte e sul, Geórgia, sofreram uma colonização de exploração, como nós já falamos. As características dessas colônias de exploração aí do sul eram baseadas em latifúndio, grandes propriedades de terra, mão de obra escrava, produção de mercado, né, ou produção para o mercado externo, ou seja, monocultura de produto para ser vendido para os países ou para a região, tá, do norte, mais fora. A produção interna era pouco desenvolvida. Ok? Continuando aí. O imperialismo, a população e o território dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, ele é um país que sempre visou aí a expansão do seu território. Então, a América para os americanos,
certo? Era a doutrina que foi criada nos Estados Unidos, chamada Doutrina Monroe, 1923, e estabelecia o compromisso de os Estados Unidos não intervir nas questões europeias, desde que a Europa não intervisse politicamente no continente americano. Então, era uma forma dos Estados Unidos ter liberdade para expandir seu território. Outro, tem uma das maiores populações do mundo e a forte influência europeia, que foi colonizado pelos ingleses, né? Também houve um incentivo à migração através de Homestead Acts, é uma lei de propriedade rural que eles davam a propriedade rural para o agricultor, para o vir poder morar nos Estados Unidos. No Nordeste, Grandes Lagos, né, que é essa região aqui, que se concentra aqui, é as regiões que se encontram as maiores densidades demográficas, maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui as megas metrópoles, né, Boston, Washington, Chips e Sansan, totalizam 30% do país, essas maiores cidades aí. Ok, continuando. A expansão territorial para o oeste, os Estados Unidos criou a doutrina do Destino Manifesto. O que significa isso mesmo, né? Vamos voltar aqui. Doutrina Manifesto é uma doutrina em que os Estados Unidos criou no século XIX, que criou essa ideologia de que legitimava a sua expansão, ou seja, que eles tinham direito a expandir seu território. Então, os Estados Unidos seriam um povo eleito com a missão moral e de apropriar as terras a oeste e de outras regiões da América. Eles tinham esse direito, segundo, tá, essa ideologia dele. Okay? Por isso que eles começaram a tomar terras, né, aqui em direção a essa porção do oeste. Aqui, né, nós temos o leste e aqui o oeste. Então, eles iam em direção ao oeste. Compra de terras, através da compra da França, da Espanha, e também de conquistas de terra através de guerra, que eles conseguiram conquistar, né, o México, que é o país que fica aqui embaixo, foi prejudicado, porque parte de seus territórios foi, né, perdida para os Estados Unidos, como o caso aqui de Texas, da Califórnia, ok? Então, aqui tem o USMCA, é um novo acordo feito entre os Estados Unidos, Canadá e México em 2018. Esse acordo aí, ele substitui o antigo que existia já um acordo, um bloco econômico chamado NAFTA, certo? Então, o NAFTA, ele foi substituído por esse acordo, um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos, né, que moderniza o antigo NAFTA, que foi criado em 1994. Então, a renovação do acordo comercial entre as três nações foi um pedido de Donald Trump, que alegava enxergar prejuízo para os setores econômicos dos Estados Unidos com o NAFTA, ok? Então, foi criado esse novo acordo em substituição ao NAFTA. Então, o que mudou? Setores automotivos impedir que as indústrias transfiram-se para locais de mão de obra mais barata, ou seja, que as indústrias saiam dos Estados Unidos, que estavam sendo prejudicadas, que as indústrias iam para o México procurando, né, matéria-prima mais barata, mão de obra mais barata. Setor de laticínio do Canadá concordou em diminuir as barreiras que impediam aí as importações, tá? Validade do acordo é 16 anos, propriedade intelectual é priorizada aí, né? Os Estados Unidos, com isso, visa o protecionismo, proteger o seu mercado mais livre, ok, gente? Então, é isso aí, tá? Até a próxima, tá? Ok. Façam as